Continua alerta máximo no estado com relação às chuvas que ainda estão por vir e você vai ver também. Atenção com a nova modalidade de roubo de Pix à distância. Entrevista mostra a situação de brasileiros que vivem em Israel. Novamente, Santa Catarina lidera o preço da cesta básica. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos, chegando com o nosso Informe Região. E a gente sempre fala do tempo, e estamos falando do tempo há uma semana e vamos continuar falando, porque aqui Santa Catarina continua o estado de alerta e a gente não poderia começar diferente essa edição, a não ser falando das chuvas. Todo o estado, 2 mortes foram registradas e há muita contagem de prejuízos por todo o estado catarinense. Santa Catarina registra até o momento 131 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que assolam o estado desde a última semana. O dado está no relatório da Defesa Civil, que ainda mostra que 60 municípios decretaram situação de emergência. Foram confirmadas 2 mortes, a primeira em Rio do Oeste e a segunda em Palmeira, ambos na região norte do estado. Até agora, já foram distribuídos 39.553 itens de assistência humanitária e todas as equipes de segurança e defesa civil do estado seguem em prontidão para atendimento. As ocorrências e orientações à população estão sendo feitas através da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Até o momento, foram abertos 121 abrigos em 52 municípios catarinenses. Devido ao solo muito encharcado pelas chuvas dos últimos dias, todos os cuidados estão sendo mantidos, assim como mobilização das equipes de atendimento. Das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal informou que há pontos de interdição devido às cheias dos rios que margeiam as vias na BR-470, no quilômetro 150 em Agronômica, no norte do estado, e na BR-101, quilômetro 403 em Araranguá, ao sul do estado. Ambas devido ao volume de água na pista. Já nas rodovias estaduais, são 5 que apresentam interrupções de trânsito, apresentando desníveis e quedas de barreira. A maioria delas na região serrana, que também apresenta rodovias com interrupções parciais do trânsito. Pois então, vamos dar uma atualizada nessa situação de todos os municípios. Aqui na região sul, Içara está sem aulas parcialmente, Araranguá suspendeu as aulas, em Criciúma está tudo normal, Forquilinha está com situação de aulas parciais também, Morro da Fumaça e outras localidades estão se ajeitando com essa questão da chuva. Orleans foi o município mais atingido até agora, com quedas inclusive de casas, desmoronamento, águas sendo levadas pelo rio Tubarão, que começa lá de cima, né, e vai desaguar lá na cidade de Tubarão. Então, assim, Orleans está contabilizando, mas a situação já é decretada de emergência no município, né? Então, muita informação ainda vai vir na contagem dos prejuízos do município de Orleans. De acordo com a Defesa Civil do Estado, que acabou de dar uma entrevista coletiva agora por volta das 12:45, a situação ainda é de emergência devido à chuva que ainda vai chegar no estado. A gente está acompanhando durante todo o final de semana, nas nossas redes sociais você pode acompanhar também as informações das cheias que aconteceram, mas devido a essa maré tá alta, os rios já estarem cheios, o solo encharcado, o que vai acontecer durante essa semana? Mais atenção, porque quinta e sexta há uma possibilidade ainda de muita chuva aqui para o estado. A previsão aponta que quinta-feira e sexta-feira vai chover durante o dia inteiro em todas as regiões e por isso o nível de alerta
continua em toda Santa Catarina. Como a gente informou, 2 pessoas vieram a óbito nesse decorrer aí desde sexta-feira dessa chuva forte. Muita gente está desabrigada, desalojada. Procure aí ajudar da forma que você puder a sua região. Em Araranguá já tem pontos de coleta de mantimentos, pois há famílias no ginásio municipal. Em Tubarão estão sediadas principalmente na paróquia da cidade. Então, enfim, muita ajuda essas pessoas vão precisar. A gente está falando do sul. Já na região norte do estado, ainda há monitoramento na cidade de Blumenau, que tem uma tradicional festa que já foi cancelada e provavelmente ela não vai voltar a acontecer, como em outras cidades também, porque esse volume de água pode aumentar devido a essa chuva ainda do final de semana que vai chegar ao estado. Então, agora a gente vai conferir a previsão do tempo para você ter uma noção de como vai ficar tudo aqui em Santa Catarina. Terça-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 24. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a todo momento. Quarta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 26. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas mais espaçadas, mas a qualquer momento. Quinta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 21. Chuvoso durante o dia e a noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 19, chuvoso durante todo o período. A seguir, cuidados com os golpes via Pix. A gente precisa depender mais de Deus, porque Ele falou, sem mim nada podereis fazer. Irmão, Deus tem colocado algo no meu coração. Qualquer coisa na vida precisa de 3 coisas para você ter sucesso: oração, união e trabalho. Coloque isso no teu coração, tá? Oração, que é você mostrar, Pai, eu dependo de Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será o meu trabalho. União, a gente não faz nada sozinho. Sozinho a gente pode chegar mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Quem está entendendo? Então, oração, união e trabalho. Você quer vencer? Tem que trabalhar. Lá em 1 Coríntios 3,6, Paulo falou, eu plantei a semente, eu plantei, Apolo regou, e Deus fez o que, irmãos? Deu crescimento. Quem planta e rega, Deus sempre abençoa. Então coloca oração, união e trabalho. São 3 coisas que o diabo não quer que a igreja faça: que a igreja ore, que a igreja se une e que a igreja trabalhe. 3 coisas que o diabo não quer que aconteça na igreja: é que ela ore, se una e trabalhe. Mas a gente vai fazer tudo isso. Diga amém, irmãos. Nós vamos orar a Deus, vamos nos unir e vamos trabalhar. E a Criciúma será abençoada. Nossa família será abençoada. Você e sua casa serão abençoados. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Quiz Sabedoria. Qual foi o primeiro discípulo de Jesus? Opção A, Lucas. Opção B, Mateus. Opção C, Pedro. Opção D, Marcos. Resposta certa é a opção C, Simão Pedro. Pedro era um pescador e estava lançando suas redes ao mar quando Jesus o chamou para segui-lo e se tornar pescador de homens. Esse fato destaca a conexão entre a ocupação anterior de Pedro e seu chamado para uma nova missão como apóstolo de Jesus. Quiz Sabedoria.
Nesta terça-feira, você é meu convidado no Sala de Entrevistas para falar sobre comunicação empresarial com a especialista jornalista Andressa Fabris, que vai trazer dicas de como você pode aplicar a comunicação no seu negócio e fazer ele render ainda mais. É nesta terça, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! O preço da cesta básica caiu na maioria das capitais pesquisadas em setembro. O local mais caro para comprar é Florianópolis, em Santa Catarina. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 14 das 17 capitais do país no mês passado. As maiores quedas aconteceram em Brasília, Porto Alegre e Campo Grande, enquanto as principais elevações foram registradas em Vitória, Natal e Florianópolis. Florianópolis foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 747,64, seguida de Porto Alegre e São Paulo. Os menores valores foram registrados em Aracaju, com a cesta a R$ 532,34, seguida por João Pessoa e Recife. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o custo da cesta básica caiu em 12 capitais, com destaque para as quedas em Goiânia, Campo Grande e Brasília. Já as maiores altas foram registradas em Natal, Aracaju e Recife. Entre os produtos, o preço da carne bovina de primeira caiu em 15 das 17 capitais pesquisadas. O do leite integral e da manteiga registraram queda em 14 cidades e do feijão carioquinha diminuiu em todos os locais onde a pesquisa foi feita. Já o preço do arroz agulhinha aumentou em 15 das 17 capitais pesquisadas. E agora a notícia triste que está aí envolvendo o mundo inteiro. De acordo com a Embaixada Brasileira em Israel, há um brasileiro ferido e 3 desaparecidos nessa guerra que está acontecendo por lá. E a nossa âncora dos jornais da manhã da Hit TV, a jornalista Daniela Parisi, entrevistou uma brasileira que mora em Israel e teve o esposo convocado para a guerra. Vamos acompanhar. Para falar sobre como está a situação em Israel, eu converso agora com a guia turística e youtuber Aline Cheskis, que é brasileira e mora em Jerusalém há 15 anos. Seja muito bem-vinda, Aline. Shalom, muito obrigada por vocês me terem no dia de hoje, infelizmente nessas circunstâncias tão tristes. Shalom, Aline, a gente que agradece a sua participação, infelizmente, sim, numa situação como essa. Aline, eu queria primeiro que você contasse pra gente como foi o sábado para você, onde você estava e de que forma você conseguiu ficar em segurança após as primeiras investidas do grupo islâmico Hamas. Então, eu moro em Jerusalém e no sábado pela manhã a gente foi acordados com sirenes tocando aqui na cidade. Sirenes significam que mísseis foram lançados na direção de Jerusalém. Então, sem fazer nenhuma pergunta, a gente simplesmente pegou nosso filhinho pequeno e a gente foi correndo para uma área segura. A gente tem áreas seguras no nosso edifício mesmo, a gente tem um bunker no nosso edifício, quer dizer, um abrigo antibombas, e também o corredor, uma parte interna do corredor, ela é segura pela maneira que ela foi construída. Então a gente pegou nosso filhinho, fomos correndo para o corredor, esperamos a sirene passar, e aí a gente foi começar a entender o que estava acontecendo, e durante a manhã do sábado, várias vezes nós tivemos que ir e voltar do bunker, porque tocou sirene várias vezes no sábado pela manhã. Para você que nos assiste entender melhor, o marido da Aline foi convocado para se juntar ao exército israelense no campo de batalha. Aline, eu gostaria que você contasse para a gente como que foi essa convocação. Então, quando começou a tocar as sirenes, a gente entendeu, obviamente, que tinha alguma coisa acontecendo. A gente começou a olhar os noticiários e a gente viu que Israel tinha declarado guerra ao grupo terrorista Hamas. E aí a gente entendeu que tinha um conflito crescendo. Meu marido, por ter sido parte do exército, o marido fez o serviço militar obrigatório dele em uma unidade combatente do exército, e isso quer dizer que ele é reservista até os 45 anos de idade, e cada vez que acontece um conflito ele pode ser chamado, e a gente começou a olhar os noticiários e a gente entendeu que a situação estava realmente ficando bem preocupante, bem séria. A gente entendeu que ele seria chamado, e pela manhã, nos próprios sábados, começaram a enviar mensagens. Olha, chamaram parte da unidade dele, depois chamaram outra parte, mandaram mensagem para ele avisando:
deixa todo o equipamento, tudo pronto, já prepara a tua mochila, que vocês podem ser chamados, e realmente no próprio sábado ele recebeu uma mensagem dizendo: você foi convocado, você tem que estar em tal local, em tal horário, hoje mesmo. Então, no próprio sábado, horário já hoje mesmo. Então, no próprio sábado, na base militar, para começar o serviço de reservista. Gente, é mãe de uma criança de 1 aninho de idade e ela está grávida, no 9º mês de gestação. Por conta da sua situação, Aline, você passou pela sua cabeça voltar ao Brasil? Não, eu agradeço muito realmente o trabalho que Itamaraty está fazendo, o consulado do Brasil em Israel e na Palestina estão fazendo um trabalho fantástico de ajuda aos brasileiros que querem voltar, mas eu sou uma das brasileiras que quero ficar aqui por vários motivos. Primeiro, eu tenho meu marido aqui, meu marido vai ficar aqui, ele vai defender Israel. Meu filho, a gente decidiu que a gente vai ficar. E também a questão é que nós estamos em Jerusalém. A situação realmente mais perigosa e preocupante é no sul de Israel. Então, a gente está numa cidade que, apesar de tocarem sirenes aqui, é uma cidade que é considerada segura. Então, a gente está bem, graças a Deus, aqui em Jerusalém. A gente não pretende sair da cidade. Essa é uma situação bastante delicada, imagino que você esteja passando. A gente aqui de longe não consegue nem imaginar a proporção. E eu queria que você compartilhasse com a gente os maiores medos que você tem estando próximo à região de confronto, assim, o que passa pela sua cabeça. Meu medo é o meu marido, na realidade. Meu marido, ele está no fronte de guerra, não tenho liberdade de explicar exatamente onde, o que ele está fazendo, mas na realidade a minha preocupação é pelo meu marido e por isso ele sabe que eu estou preocupada. E quando ele pode, ele consegue mandar mensagens para mim dizendo que ele não pode estar com o celular dele, mas quando ele pode, ele consegue me enviar mensagem dizendo que ele está bem. Então, a minha preocupação realmente pelo meu marido e a minha preocupação pelo meu filhinho que está com 1 ano e 10 meses, que isso não se transforme num trauma para a vida toda. Muitas vezes a gente fala de tantos mortos e tantos feridos, mas também é um trauma de uma geração inteira, quer dizer, a geração que está crescendo agora e que está passando por tudo isso. Então a gente está tentando manter a maior normalidade para o meu filho, para que isso não se transforme também num trauma a longo prazo, mas graças a Deus a gente está bem, a gente está em Jerusalém, a gente tem abrigo antibombas, a gente está aqui com o apoio da nossa família, minha família do meu marido, no caso, minha família está no Brasil, mas a família do meu marido. Então eu espero que realmente isso passe logo. Tá certo, eu desejo a você muita força, né? Acho que nessas horas o instinto materno fala em primeiro lugar, que você fique em segurança, que logo seu marido retorne. A gente conversou agora com a guia turística Aline Cheskis, youtuber do canal Aline em Israel. Muito obrigada pela sua participação, Aline. Muito obrigada a vocês e a gente deseja que a paz chegue logo a todo mundo aqui na região. Tá aí, portanto, as informações trazidas pelo jornalismo da RIT TV, através da jornalista Daniela Parisi, junto com a produção da Gabriela Couto lá em São Paulo, onde a gente trouxe para você agora as informações que chegam, é que Israel acaba de convocar 300 mil reservistas para a preparação da terra, né, e a invasão de Gaza. E também a outra informação que acaba de chegar e confirmada: Israel volta a bombardear Gaza e mortes no conflito já passam de 1.300 pessoas confirmadas. Como eu disse no começo, chamando a reportagem da Dani, são os brasileiros estão desaparecidos, uma carioca, tem um rapaz também que é do Rio Grande do Sul, está desaparecido também. Então, o Brasil está tentando trazer, inclusive, e repatriar alguns brasileiros, já colocou à disposição 6 aeronaves da FAB para ir buscar esses brasileiros, né, que assim que conseguir também sair do espaço aéreo ou entrar no espaço aéreo de Israel, até porque está tendo um bombardeio, né? Então, a maioria são lançados bombas, mísseis, enfim, usando o espaço aéreo. Então, isso também já gera um complicador maior, porque os aeroportos estão fechados, as entradas para o país estão fechadas, mas o Brasil já está se organizando para ir buscar esses brasileiros, que já somam mais de 500 ligações, né? 500 ligações de pedidos de resgate. A Embaixada Brasileira calcula que mais ou menos 5 mil brasileiros entrem em contato para
dar algum tipo ou de informação de como estão ou então de tentar sair do país. Então a gente vai trabalhando com esses números e a gente vai atualizando também, trazendo para você essa situação triste, mas que a gente manda aí nossas energias positivas para todos que estão lá em Israel, que passem por esse conflito. Vamos mudar de assunto. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país tem hoje 18.600.000 pessoas com deficiência e cada vez mais o mercado inova com várias opções de acessibilidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o país tem hoje cerca de 18.600.000 pessoas com deficiência. E este número pode se transformar em oportunidades de negócio para impulsionar os resultados de empresas e marcas, tendo em vista o grande mercado consumidor de produtos, serviços e soluções tecnológicas de acessibilidade. A Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, REATEC, aposta na inovação e na diversidade para quebrar paradigmas e preconceitos em relação ao público PCD. A expectativa é de que mais de 50.000 visitantes passem pelo São Paulo Expo. A REATEC é o grande encontro, é a grande plataforma em forma de evento do mercado das pessoas com deficiência. A REATEC está indo em 2023 para a sua 18ª edição e aqui nós reunimos as mais variadas empresas que fornecem tecnologias assistivas para pessoas com deficiências, mais variadas deficiências, toda a parte de experiências com ecoterapia, terapia com animais, jogos esportivos para pessoas com deficiência. Então a REATEC é um evento que vem a cada ano se consolidando como um grande encontro do mercado de pessoas com deficiência e seus familiares. O evento conta com uma rede de parceiros formada por empresas e instituições nacionais e internacionais, públicas e não governamentais. A feira é principal do setor na América Latina e recebe agências de emprego especializadas em pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de diversos segmentos voltados a este público-alvo. Entre os participantes, marcou presença o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. E estar na REATEC é promover o acesso às pessoas com deficiência, que também aí estão no mundo do trabalho, estão buscando o seu espaço e, claro, também buscam por qualificação profissional. A partir do momento que a gente promove a acessibilidade, quebra barreiras, que impossibilitam essas pessoas de produzirem como qualquer outra, eles têm qualquer condição de poder trabalhar e atuar no mundo do trabalho. Então, para nós, é muito importante poder trabalhar na quebra desses preconceitos e na falta de acesso, porque a gente entende que esses profissionais podem produzir como qualquer outro. Além de propagar a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, a REATEC oferece experiências imersivas para todos. Portadores de necessidades especiais e o público em geral podem se emocionar e vivenciar momentos inesquecíveis. Na Arena Paralímpica, pessoas sem qualquer limitação de mobilidade se colocaram no lugar dos paratletas e jogaram basquete de cadeira de rodas. É bem diferente, a gente vê a dificuldade, que a força que eles têm que fazer em membros superiores, então a gente sabe que toda essa parte tem que ser trabalhada também. É que eu, como fisioterapeuta, tenho um pouquinho do prazer de trabalhar com essas pessoas, consegue realmente sentir, o que eles passam diante de toda a dificuldade que eles têm. Já a Fabiana, que é cadeirante e para-atleta, voltou a montar a cavalo depois de muitos anos. Isso foi possível no espaço de ecoterapia. A emoção foi muito forte, eu fiquei muito emocionada porque eu andei de cavalo há 26 anos quase atrás, antes da deficiência. E agora, subir num cavalo e poder andar um pouquinho, eu pude sentir a sensação que é maravilhoso. Fiquei muito feliz. Seja para proporcionar uma melhor qualidade de vida ou para garantir a empregabilidade das pessoas com deficiência, a REATEC deixou um recado. Eu acredito que seja provocar essa reflexão na sociedade como um todo. Que a gente vê aqui na REATEC se multiplique no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas, no mundo em geral, Porque aqui nós vemos pessoas sem nenhum tipo de deficiência, pessoas com deficiências diversas, todo mundo convivendo, interagindo e a tecnologia ajudando nesse convívio, nessa aproximação. É muito importante isso. A seguir, os cuidados com os golpes via Pix.
Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Uma palavra curta, um versículo curto, objetivo, mas que fala muito ao nosso coração, onde está lá em 1 Coríntios 15:57. Diz assim a santa palavra de Deus: mas agradecemos a Deus que tem nos dado vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Ao levantar-se de manhã, agradeça a Deus por mais um dia, pelo sol que brilha. Amém, Jesus? Seja grato em todo o tempo ao Senhor. Nós sempre temos por lição momentos difíceis e os momentos de vitórias em agradecimento. Amém, Jesus? Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. Nesta terça-feira, você é meu convidado no Sala de Entrevistas para falar sobre comunicação empresarial com a especialista jornalista Andressa Fabris, que vai trazer dicas de como você pode aplicar a comunicação no seu negócio e fazer ele render ainda mais. É nesta terça, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração. Está faltando dizer: Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade. Tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão. Uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25:21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é a lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele acrescenta, Ele multiplica, Ele dá graça, Ele nos abençoa. Uma da tarde, mais 44 minutos. Um estudo publicado em uma revista estrangeira mostrou que mães que tiveram depressão pós-parto podem ser as melhores terapeutas para novas mães que também enfrentam o transtorno. A conclusão foi tirada após um ensaio clínico com quase 200 mulheres realizados ao longo de 1 ano e meio durante a pandemia da Covid-19. As mães que sofrem de depressão pós-parto tiveram 11 vezes mais chances de melhorar do transtorno após terem conversas profundas com mães que também passaram pelo problema. De acordo com diversos médicos, existem várias vantagens entre as conversas entre mães. Esses diálogos fazem as mulheres ficarem confortáveis e ajudam a melhorar não só casos de depressão,
como o período de maternidade como um todo. Para auxiliar as mães nesse período tão complicado, um grupo também desenvolveu um aplicativo para ampliar o apoio. Trata-se do Moderly, um aplicativo disponível para download em lojas da Apple que oferece conteúdos que ensinam às mulheres técnicas usadas na psicoterapia. Em um estudo recente, em fase final antes da publicação, os pesquisadores perceberam uma maior resposta às tarefas diárias entre as mães que usaram a ferramenta. De cada 5 mães de recém-nascidos no mundo, uma acaba desenvolvendo depressão pós-parto, mas apenas 10% recebem cuidados baseados em evidências. No Brasil, de cada 4 mães, uma é afetada pelo transtorno. Alguns dos principais sintomas da depressão pós-parto podem ser tristeza intensa, choro, dificuldade de se vincular ao recém-nascido, culpa, insônia e aumento ou perda de apetite. As tentativas de crimes por Pix ganharam uma nova versão. À distância, agora criminosos têm focado em desviar dinheiro de vítimas de forma remota. Para facilitar a ação, até cooptam funcionários terceirizados de empresas de telefonia. Além de conseguirem hackear senha, os criminosos conseguiam bloquear o sistema de telefonia da vítima. Para isso, se aproveitavam de descuidos dos alvos para terem os celulares invadidos. De acordo com a polícia, a vítima sempre, de alguma forma, possibilita esse ataque. Primeiro, os alvos eram escolhidos a partir de dados vazados de score de crédito para filtrar a rentabilidade dessas vítimas. Depois, o grupo enviava programas espiões para tentar invadir o celular dessas pessoas, seja por meio de links ou de outros arquivos maliciosos. Quando as vítimas caíam em uma dessas armadilhas, os criminosos passavam a ter acesso a dados bancários, e os desvios eram realizados a partir de outro telefone celular, o que levanta menos suspeitas. Para isso, entravam em ação funcionários terceirizados das operadoras, que foram cooptados para configurar um novo chip com base nos dados obtidos no aparelho invadido. Daí, a vítima ficava sem sinal de telefone no próprio celular, mas dificilmente desconfiava ser alvo de um golpe. Se ligasse para a operadora, receberia informação de que o chip estava ativo, sem saber que foi transferido para um outro aparelho. Os golpistas então entravam no aplicativo de banco no outro celular e faziam transferências por Pix para contas terceiras. Se o banco enviasse mensagem alertando sobre os desvios, era o próprio golpista que recebia. Entre os suspeitos de integrar o esquema estão um hacker que teria desenvolvido um programa para disparar armadilhas virtuais para os alvos e ao menos 2 funcionários terceirizados de empresas de telefonia, que teriam sido cooptados para copiar os chips das vítimas. Outras 3 pessoas seriam responsáveis por organizar e executar os golpes. A Polícia Civil de São Paulo, com apoio das forças de segurança de outros estados, já prendeu 5 suspeitos. Uma 6ª pessoa investigada está foragida. Conforme o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de São Paulo, além de Santo André e Ribeirão Pires, localizados na região metropolitana da capital paulista, a ação também mirou endereços em Caldas Novas, em Goiás, Palmas, no Tocantins e Brasília. Foram cumpridos 6 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão. O prejuízo exato não foi informado, mas as investigações apontaram que a quadrilha atuava em diferentes locais e com montantes menores por repetidas vezes, e também com quantias maiores, na casa dos milhares de reais. Os alvos eram de diferentes localidades e as investigações continuam. Gente, tem que ficar atento, né? Hoje os criminosos não estão para brincadeira, não. É todo quanto é tipo de golpe. Atualize sempre, como a gente já deu dicas aqui, né? Inclusive nos salas de entrevista vai vir um bem especial falando sobre essa segurança também. Em breve a gente vai passar por aqui, mas né, atualize o antivírus do computador, do celular que você mais usa, não compartilhe links que você não sabe, não abra links que você suspeita, e toda vez que alguém ligar, né, falando, você foi sorteado ou você ganhou um prêmio, passa seus dados, não tem almoço grátis, né?
né? Então, desconfie de qualquer coisa que há mais aí, porque não existe. Só mudando de assunto, né? Mas fique atento a esses golpes. Santa Catarina, agora, a nota do governo do estado registra 132 municípios com ocorrências em virtude das chuvas. Desses municípios, 67 deles ainda decretaram situação de emergência. Vamos ficar de olho nessas ocorrências aqui no nosso estado que estão chamando muita atenção e realmente durante essa semana será mais uma semana de atenção e alerta máximo em toda Santa Catarina. E você, cuidado, qualquer dúvida, chame a Defesa Civil ou chame o Corpo de Bombeiros 193 que estão preparados para te atender. Não corra riscos. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera, mas antes, às 2h da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e também às 4h, a Hora da Graça, trazendo fé e emoção para a sua família. Gente, uma boa tarde, cuidado e a gente se encontra. Tchau!